paz, descanso e milagres. Ore hoje o Salmo 127. Nesta oração poderosa, conduzida pelo Salmo 127, você será levado a um lugar de profundo descanso, onde a paz de Deus excede todo entendimento. Descubra como romper com o peso das preocupações e entrar no descanso sobrenatural que o Senhor preparou para os que confiam nele. A palavra diz em Salmo 127:2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Essa promessa é para você. Nesta oração guiada, declare com fé que o Senhor já está trabalhando a seu favor, mesmo enquanto você descansa. Convidamos você a deixar nos comentários uma breve declaração de fé. Escreva: eu recebo o descanso e o milagre do Senhor para minha vida, ou outra frase de adoração e entrega. Sua mensagem pode ser instrumento de edificação para outras vidas que passarão por aqui. Este é um chamado ao descanso espiritual, a confiança plena e a manifestação da provisão divina. Que esta oração seja um marco de paz, cura e libertação em sua jornada com Deus. Você já se sentiu esgotado demais para orar, para crer ou até mesmo para continuar? Como se o fardo fosse mais pesado do que suas forças e o amanhã parecesse uma promessa distante? Pois hoje, neste exato momento, você está sendo chamado para algo mais profundo. Há uma chave espiritual esquecida por muitos, negligenciada por gerações, mas revelada com poder no Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa é a promessa que precisa ser ativada em sua vida agora. A inquietação, a correria, a sobrecarga emocional e a sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando são sinais de que você tem confiado mais na força do seu braço do que no descanso da presença de Deus. O inimigo sutilmente planta a ideia de que, se você não fizer tudo, nada acontecerá. Mas essa é uma mentira refinada para tirar você da essência da fé. A palavra de Deus revela uma verdade mais poderosa. Os maiores milagres não acontecem no excesso de esforço, mas na entrega total. Neste vídeo, você não apenas ouvirá sobre descanso, você será conduzido a um encontro com o verdadeiro Shalom, a paz de Deus que envolve corpo, mente, emoções e espírito. Essa paz não é ausência de problemas, é presença real do Deus que guarda, sustenta, orienta e age mesmo quando você fecha os olhos. Este é o tempo de você parar de lutar do seu jeito e começar a confiar de um jeito novo. O Salmo 127 não está aqui por acaso. Ele é a mensagem para corações cansados que querem experimentar milagres sem depender de esforço humano. Porque sim, Deus ainda derrama provisão no sono, cura na madrugada, estratégias em sonhos e vitória no silêncio. Você foi ensinado a lutar, a insistir, a nunca parar. Mas e se o maior ato de fé for descansar? E se você parar agora, respirar fundo e deixar Deus ser Deus? E se o que você está esperando só puder acontecer quando você finalmente decidir parar de tentar resolver com as próprias mãos? Este vídeo é um portal. Ele é o encontro entre sua alma exausta e o Deus que nunca dorme. Ele é o lembrete que você precisa para saber que mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento por você. E que mesmo no silêncio da noite, há anjos agindo, portas se abrindo, milagres sendo liberados. Prepare-se para ser guiado por uma oração que não apenas trará palavras, mas destravará realidades espirituais. O seu quarto será transformado em um campo de batalha, onde você vencerá descansando. É aqui que começa a mudança que você tanto pediu. E não será pelo seu muito trabalhar, mas por confiar no Deus que opera enquanto você dorme. O peso invisível da ansiedade. Como isso te prende sem você perceber. Você já notou como a ansiedade age em silêncio?
Ela se infiltra nos pensamentos, acelera o coração, ocupa a mente e vai roubando a energia que deveria ser direcionada para a fé. A ansiedade é como uma névoa que impede a visão clara do que Deus já preparou para você. E sem perceber, ela te prende a um ciclo de preocupação, cansaço e exaustão emocional. Esse é o cenário que o Salmo 127 confronta quando diz que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores. É um convite para romper com o esforço ansioso e entrar no descanso da confiança. A ansiedade faz com que você trabalhe dobrado no mundo visível enquanto perde força no invisível. Faz você acreditar que precisa segurar tudo sozinho, que se você não correr, nada vai acontecer. Mas a palavra de Deus nos chama para uma postura diferente. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio espiritual de transferência. Quando você entrega ao Senhor suas preocupações, não apenas verbalmente, mas com fé, você dá a Ele espaço para agir onde suas mãos não alcançam. A ansiedade também distorce o tempo. Ela te projeta para um futuro de medo e escassez, fazendo você esquecer do presente onde Deus está operando. Ela rouba a paz de hoje com os medos de amanhã. Mas, quando você se rende, quando decide descansar, você não está sendo irresponsável, está sendo espiritual. Está escolhendo confiar em vez de controlar. E isso abre portas para que o céu se mova em seu favor. Jesus já nos alertou sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:25. A ansiedade não resolve problemas, multiplica, mas a confiança em Deus não apenas traz paz, ela ativa provisão, porque onde há fé, há movimento do céu. Onde há descanso, há manifestação do cuidado de Deus. O Salmo 127 não é um texto sobre preguiça, mas sobre prioridade. Não é sobre parar de agir, mas sobre parar de agir sem direção. Hoje, você está sendo chamado para interromper esse ciclo, para respirar fundo e reconhecer: eu não sou Deus, eu não controlo tudo, mas eu posso descansar no cuidado dele. Esse reconhecimento quebra cadeias invisíveis, liberta a mente, abre espaço para milagres e transforma sua cama não apenas num lugar de sono, mas num altar de confiança. Se você entende isso agora, já pode sentir um peso saindo do seu peito, porque o Espírito Santo está ministrando paz onde havia inquietação, está semeando confiança onde havia medo. E está te preparando para receber durante o descanso o que você não conseguiu alcançar na força do braço. O segredo da paz que não depende das circunstâncias. A verdadeira paz não é ausência de guerra externa, é domínio sobre a guerra interna. É possível estar cercado por problemas e ainda assim ter um espírito calmo. O mundo tenta oferecer paz por meio de controle financeiro, emocional, profissional. Mas essa paz é frágil, porque depende de variáveis instáveis. Já a paz que vem do Senhor transcende o entendimento humano. Não faz sentido, mas faz efeito. Ela guarda, protege e fortalece, mesmo em meio ao caos. O Salmo 127 não é apenas sobre dormir em paz, mas sobre viver em paz. Quando a palavra afirma que Deus dá aos seus amados enquanto dormem, ela revela um princípio poderoso. A paz é um presente divino, não uma conquista humana. Ela flui de um lugar secreto de confiança plena. Isaías 26:3 reforça isso dizendo: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente que repousa em Deus é uma mente livre do pânico e da confusão. Mas como cultivar essa paz quando tudo ao redor grita pelo contrário? O segredo está em treinar o coração para crer antes de ver, em meditar na palavra até que ela se torne mais real que o cenário. Salmos 4:8 declara:
Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é o colchão, nem a ausência de problemas. É a presença de Deus que sustenta o sono e acalma a alma. A paz bíblica é ativa. Ela silencia o tumulto interior. Não é apenas calmaria, é autoridade. É estar dentro de uma tempestade e ainda assim não ser afogado por ela. É dizer como Jesus disse no barco agitado: aquieta-te. Quando a paz de Deus habita em alguém, essa pessoa não é mais refém das notícias, dos relatórios negativos, das pressões externas. Ela reage a partir do céu e não da terra. Essa paz também é estratégica. Ela nos posiciona para ouvir com clareza e decidir com sabedoria. Porque a ansiedade grita, mas a paz sussurra. E é nesse sussurro que o Espírito Santo revela a direção, as estratégias, as respostas. Filipenses 4:7 nos promete que essa paz guardará nossos corações e mentes. Ou seja, ela é um escudo invisível contra os ataques do medo, da dúvida, da insegurança. Você pode estar vivendo em ambientes conturbados, em meio a relacionamentos difíceis ou desafios financeiros intensos. Mas hoje, o convite é para ativar essa paz que vem do alto. Não é sentimento, é realidade espiritual. Você pode fechar os olhos agora e, mesmo sem nenhuma mudança externa, perceber que algo dentro de você está sendo realinhado. O fôlego da alma está voltando. O coração desacelera. A mente respira. Essa paz não pode ser produzida por esforço humano. Ela é um fruto da rendição. Quando você decide confiar em Deus mais do que no seu próprio raciocínio, algo é liberado no invisível. Uma atmosfera diferente se instala. E nessa atmosfera, a provisão divina começa a fluir. Não como uma bênção isolada, mas como um pacote completo. Descanso, direção e sustento. O poder escondido no descanso. Descansar não é parar, é confiar. É uma postura espiritual que carrega mais força do que muitas ações apressadas e ansiosas. O Salmo 127 nos mostra que Deus age enquanto dormimos. Isso não é uma metáfora poética, é um princípio divino de provisão e cuidado. O descanso bíblico é um ato de guerra contra a ansiedade. Ele declara ao mundo espiritual: eu sei quem cuida de mim, eu sei quem está no controle. Muitas vezes a nossa mente nos engana com a ideia de que, se não fizermos tudo, nada vai acontecer. Isso é um engano sutil do orgulho humano. A palavra é clara: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Essa afirmação não é uma desculpa para a negligência, mas um alerta contra a autossuficiência. Não somos nós que sustentamos nossa vida, é o Senhor. O descanso é fé em movimento, é a paz expressa na rotina, é confiar que mesmo quando não vemos, Deus trabalha. No mundo espiritual, muitas vezes os maiores avanços acontecem no silêncio da nossa entrega. É quando abrimos mão do controle e confiamos que Ele nos sustenta. O descanso de um filho amado é o ambiente onde os milagres de Deus florescem. O descanso nos reposiciona. Ele limpa a visão embaçada pelo cansaço. Ele realinha o coração com os propósitos do Pai. Quem não descansa corre o risco de agir por impulso, decidir por medo e semear com pressa. Mas quem aprende a descansar no Senhor, passa a viver a partir da voz dele e não da pressão do mundo. Esse descanso também revela maturidade espiritual. Crianças espirituais entram em pânico diante do invisível. Mas os que conhecem a fidelidade de Deus aprendem que nem tudo se resolve no barulho, nem toda vitória exige agitação. Às vezes, a maior prova de fé é conseguir dormir em meio à tempestade, como Jesus fez no barco. Descansar é confiar que a promessa não falhou, só está sendo cumprida fora da nossa vista.
O descanso nos tira do ritmo do mundo e nos coloca no ritmo do céu. Ele nos livra da ansiedade e da comparação. Ele nos ensina que o tempo de Deus não é nosso inimigo, mas nosso aliado. Que cada segundo de espera pode estar carregado de preparação, de amadurecimento, de construção invisível. E quando Deus age, Ele não precisa de muito tempo, Ele precisa de um coração posicionado. O descanso também é profético. Ele fala algo ao mundo espiritual. Minha confiança está no trono, não na lógica. É por isso que o inimigo tenta roubar o nosso descanso, porque ele sabe que um filho descansando é um filho que está prestes a receber. Ele sabe que enquanto descansamos, o céu se movimenta. Por isso, hoje, escolha descansar em Deus. Feche os olhos espirituais para o barulho das circunstâncias. Abra o coração para a segurança que vem da palavra. Recite o Salmo 62:1. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Quando o descanso se instala, a provisão encontra espaço. Quando a ansiedade se cala, a fé grita. E onde há fé, milagres se tornam inevitáveis. A visão libertadora de Deus sobre o futuro. Deus não apenas sustenta o presente com provisão e paz, Ele também estabelece uma visão segura sobre o futuro. E quando essa visão divina é ativada, todo medo, insegurança e desespero se dissipam como névoa ao sol. O Salmo 127 nos leva a perceber que nosso futuro não é uma construção solitária baseada em esforço humano. Ele é uma obra coletiva entre nós e o Criador, que conhece os dias que ainda nem chegaram. A falta de visão nos prende ao passado e nos limita ao presente. Por isso, muitos vivem em ciclos repetitivos, sempre à mercê da urgência e nunca guiados por propósito. Mas o Espírito Santo não nos deu espírito de escravidão para temer de novo, e sim espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15. Esse clamor de filhos destrava visões novas, estratégias celestiais e revelações transformadoras. A visão de Deus nos conduz como uma bússola em meio ao caos. Ainda que tudo ao redor pareça incerto, quem caminha guiado pelo Senhor jamais anda em trevas. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, 105. Ela clareia o próximo passo mesmo quando o destino final ainda parece distante. E é esse passo de obediência que abre o caminho para provisão, paz e propósito. O futuro que Deus sonhou para você não depende de você agradar a todos, nem de ter controle absoluto sobre os resultados. Ele depende de você ouvir a voz certa. E essa voz sempre traz descanso e direção. Lembre-se de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando você entra na visão de Deus, o medo do fracasso perde força. Porque você passa a entender que até o aparente atraso pode ser parte do processo. O cronograma divino não se atrasa, ele amadurece. E o que amadurece no secreto frutifica no tempo certo. Muitos oram por provisão, mas esquecem que a verdadeira provisão não é apenas material, mas também direcional. Deus provê o caminho. A visão também cura. Ela restaura a fé, a esperança, a motivação. Quando você enxerga com os olhos de Deus, você percebe que há muito mais a seu favor do que contra você. Como Eliseu declarou ao seu servo assustado: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E 2 Reis 6:16. Uma visão aberta é cura para a alma cansada e bálsamo para a mente aflita. Não é sobre enxergar tudo, é sobre confiar em quem vê tudo. Deus já está no seu amanhã, preparando conexões, recursos, livramentos e portas. A sua parte é se alinhar com essa visão, não com as pressões. O Espírito de Deus está levantando uma geração que anda por fé e não por vista.
E essa visão baseada na palavra atrai o impossível e molda destinos. Hoje, renove sua visão com os olhos da fé. Peça a Deus discernimento para ver como Ele vê. Pare de olhar para o futuro como um lugar de ameaças e comece a vê-lo como um território onde a fidelidade de Deus já está estabelecida. Onde os milagres ainda não manifestos estão apenas aguardando sua fé para se tornarem realidade. O descanso que vem da confiança plena em Deus. A alma humana tem sede de descanso verdadeiro. Não aquele descanso físico que um travesseiro oferece, mas aquele que acalma pensamentos agitados, silencia as preocupações constantes e traz leveza mesmo em meio ao caos. O Salmo 127 declara que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse versículo é um convite divino a um estilo de vida baseado na confiança e não na ansiedade. A raiz de muitos cansaços espirituais está na tentativa de controlar o incontrolável. Pessoas exaustas, correndo atrás de soluções com as próprias forças, acumulando tarefas, responsabilidades e preocupações como se tudo dependesse delas. Mas o descanso começa quando o coração se rende. Quando você reconhece que Deus está no controle e que sua provisão não se limita ao seu esforço, mas é fruto da sua fidelidade e do seu amor constante. Descansar em Deus não é ser passivo, é ser posicionado. É continuar avançando, mas com o coração em paz. É orar e confiar. É trabalhar e descansar na certeza de que o resultado vem dele. Isaías 30:15 reforça: na conversão e no descanso estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Essa força sobrenatural vem do descanso espiritual. É um estado de fé madura. Quando confiamos em Deus, entregamos as noites mal dormidas, os medos silenciosos, os dilemas não resolvidos e tudo aquilo que nos desgasta. E Ele responde com paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas levar tudo a Deus em oração, com ações de graças. E então a paz de Deus, que guarda o coração e a mente, entra em cena. Esse descanso cura a mente da pressa e do excesso, cura o coração das frustrações, cura até mesmo o corpo das tensões acumuladas. E essa cura acontece de forma natural, porque não depende de fórmulas, mas de entrega. Quando você diz, Senhor, não entendo tudo, mas confio em Ti, você ativa o princípio do descanso, e o céu responde com provisão. É importante entender que descanso é um ato de guerra espiritual. Enquanto o inimigo tenta te empurrar para um estado de desespero e autossuficiência, o Espírito Santo te convida para águas tranquilas, como o Salmo 23 declara: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Esse é o descanso que restaura. Hoje Deus está chamando você para sair do ciclo de esgotamento e entrar no ritmo da graça. Ele quer que você descanse, não porque tudo está resolvido, mas porque você já entregou tudo nas mãos dele. Essa confiança libera milagres. Muitas vezes, Deus só precisa que você pare de tentar resolver tudo sozinho, para então manifestar o que só Ele pode fazer. Feche os olhos, respire fundo e entregue agora sua preocupação, seu medo, sua ansiedade. Diga em seu espírito: eu descanso em Ti, Senhor. A resposta virá, porque o descanso não é o fim da jornada, é o ponto de partida para viver uma vida plena, confiante e milagrosamente suprida. Milagres que fluem da obediência silenciosa. Há uma chave espiritual pouco valorizada, mas profundamente poderosa, que desbloqueia milagres mesmo nas situações mais complexas. A obediência silenciosa.
Em um mundo barulhento, onde opiniões são lançadas sem filtro e cada passo parece precisar de validação externa, Deus continua operando de forma extraordinária na vida daqueles que, em silêncio e com fé, obedecem à sua direção. O Salmo 127 não apenas nos ensina sobre descanso, mas nos conduz a uma percepção profunda sobre o papel da submissão à vontade de Deus. Ele diz que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não é apenas uma crítica ao esforço humano isolado. É uma revelação. Há casas sendo erguidas, sonhos sendo construídos, planos sendo traçados, tudo sem a direção do Criador. E mesmo que pareçam promissores no início, se Deus não estiver no centro, o resultado será frágil e insustentável. A obediência é o ato de alinhar nossos passos ao plano perfeito de Deus. E isso, muitas vezes, exige silêncio. Não aquele silêncio de omissão, mas o silêncio da confiança. O silêncio de quem não precisa se justificar diante dos homens, porque já foi aprovado diante de Deus. Lembre-se de José, pai terreno de Jesus, que ao receber a revelação do nascimento do Messias em sonho, não fez alarde, não debateu com os fariseus, não buscou validação no templo. Ele simplesmente obedeceu. E foi através dessa obediência silenciosa que o maior milagre da história foi preservado. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo sem holofotes, viveram o impossível. Noé construiu a arca mesmo sem ver uma gota de chuva. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde iria. Maria, em sua juventude, aceitou ser a mãe do Salvador sem sequer compreender como isso seria possível. Todos eles obedeceram. E a obediência deles provocou reações no céu que mudaram o curso da humanidade. Obedecer a Deus não é caminhar por atalhos, é trilhar o caminho certo. Muitas vezes, Ele vai te pedir passos que desafiam a lógica, como perdoar quem te feriu, entregar algo que você considera valioso, parar de lutar com suas próprias armas e apenas confiar. A lógica humana resiste, mas a fé obedece. E é essa fé que move o sobrenatural. O milagre começa quando você decide fazer exatamente aquilo que Deus te mostrou, mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça pequeno, porque a obediência atrai o favor divino. E o favor de Deus pode te colocar em lugares que o esforço humano jamais alcançaria. Pode restaurar o que parecia perdido, acelerar o que estava estagnado e abrir portas que ninguém mais conseguiria abrir. Nesse exato momento, talvez Deus esteja sussurrando ao seu coração um direcionamento. Algo simples, mas que você tem ignorado. Uma atitude, uma entrega, uma decisão. Ele não está buscando perfeição, mas coração disposto. Porque um coração obediente é território fértil para o impossível acontecer. Seja como Samuel, que mesmo jovem, respondeu com simplicidade e poder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Deus continua falando. A questão é: você está disposto a ouvir e obedecer? Mesmo que não faça sentido agora, a obediência de hoje é a colheita milagrosa de amanhã, quando o descanso torna-se arma espiritual. Poucos entendem que o descanso no reino de Deus não é sinônimo de passividade, mas de estratégia espiritual. Descansar em Deus é a mais poderosa manifestação de confiança. É declarar ao mundo invisível que você sabe quem está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. O Salmo 127 nos apresenta essa verdade com uma clareza cortante. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Esta é uma das promessas mais contraintuitivas do texto bíblico. Enquanto muitos acreditam que alcançar paz, provisão e milagre depende de exaustão, sacrifício humano extremo ou esforço contínuo, Deus revela que para aqueles que o amam, o milagre chega enquanto descansam.
O descanso é uma arma contra o desespero. Quando você escolhe repousar sua mente e coração nas promessas de Deus, você silencia a ansiedade, enfraquece o medo e bloqueia a incredulidade. É nesse repouso que o céu age. Não porque você parou, mas porque você confiou. Quando você dorme em paz, sabendo que o Pai está velando, você entrega as rédeas do impossível àquele que não falha. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, dormia durante a tempestade. Os discípulos estavam aterrorizados com o mar agitado, mas ele repousava no barco. A confiança dele no Pai era tão profunda que nem os ventos mais fortes conseguiam roubar sua paz. Essa postura não é ausência de fé, é fé plena. É uma declaração silenciosa. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem governa o mar. Talvez você esteja enfrentando noites em claro, tentando entender como pagar as contas, como restaurar um relacionamento, como encontrar direção no meio da confusão. Mas o céu hoje te convida a repousar. Não porque o problema não exista, mas porque Deus já está no meio da situação, operando em silêncio, enquanto você aprende a confiar. Descansar não significa abandonar os princípios da responsabilidade. Significa não carregar um fardo que não foi feito para você. Há guerras que não são suas. Há respostas que só virão quando você parar de tentar controlar tudo. O descanso não é um botão de desligar, mas uma alavanca espiritual que ativa o mover de Deus nos bastidores da sua história. A sua alma foi feita para habitar em paz, não em estresse. A sua mente foi desenhada para meditar na palavra, não para remoer preocupações. E o seu corpo precisa de alívio, porque um coração atribulado enfraquece até os ossos. Por isso, a sabedoria divina nos orienta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não subestime o poder de uma noite bem dormida em confiança. Há bênçãos sendo liberadas nas horas em que você fecha os olhos. Há portas se abrindo enquanto você descansa. Há anjos se movendo ao redor da sua casa enquanto você repousa sua fé no altar da confiança. Hoje, escolha fazer do descanso a sua oração silenciosa. Deixe que cada suspiro de alívio ecoe como um grito de fé aos céus. Porque quando você aprende a descansar em Deus, o milagre deixa de ser um desejo e passa a ser uma realidade. O mundo espiritual responde não ao desespero, mas à fé. E uma fé madura não grita em agonia, ela repousa em certeza. A fé que move o coração de Deus é aquela que se recusa a negociar com a ansiedade. Quando a alma silencia, o céu fala. Quando os olhos se fecham em confiança, as mãos de Deus se abrem para agir. Essa é a grande revelação contida na combinação do Salmo 127 com outras passagens das Escrituras que nos mostram o valor do descanso confiante. Lembre-se do que está escrito em Isaías 30:15. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Essa não é apenas uma promessa, é uma estratégia de guerra espiritual. Muitos querem vencer, mas continuam travando batalhas com armas humanas. Eles se desgastam tentando convencer Deus com lágrimas, jejum ou promessas que nascem do medo, não da fé. Porém, o céu não responde ao volume do seu clamor, mas à qualidade da sua confiança. A paz interior não é ausência de luta, mas a consciência da presença. Quando você sabe quem está ao seu lado, você caminha sobre águas, mesmo que o mar continue bravo. Pedro só afundou quando tirou os olhos de Jesus e passou a focar no vento. O que te faz afundar não é o problema em si, mas o que você escolhe acreditar sobre ele. Fé é o olhar fixo no autor e consumador da nossa jornada. É nesse estado de descanso espiritual que milagres acontecem. Aqueles que mais viram o sobrenatural na Bíblia foram os que menos tentaram controlar o resultado. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não precisou entender os detalhes, apenas confiar.
Ana orou, descansou e foi embora com o semblante transformado, mesmo antes de engravidar. O descanso da fé já libera o milagre, mesmo que os olhos ainda não vejam. Esse descanso, no entanto, não é passivo, ele exige decisão. É uma escolha diária desligar as vozes do medo, calar as sugestões do inferno e sintonizar a alma nas promessas de Deus. Você pode até ouvir o rugido do inimigo ao redor, mas sua resposta será o silêncio da confiança. O Salmo 46:10 ecoa com autoridade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o comando. Não lute contra a tempestade. Reconheça o Deus que governa sobre ela. Ao escolher descansar, você também está ensinando ao seu coração uma nova linguagem. O coração ansioso fala em desespero, mas o coração em paz fala em louvor. Enquanto você repousa em Deus, que tal mudar suas palavras? Em vez de reclamar, declare: sei que o meu Redentor vive. Em vez de questionar, diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Troque o barulho da dúvida pelo som da adoração. Há milagres que só se manifestam no ambiente da confiança. Há provisões que só são liberadas quando cessam os movimentos humanos. Há respostas que só chegam quando o seu espírito aprende a repousar. E hoje você é convidado a isso, a viver como quem sabe que Deus trabalha enquanto você descansa. Descanse, então, mas descanse com fé. Não porque você desistiu, mas porque você decidiu crer. E ao crer, você vai provar que a paz e o milagre caminham de mãos dadas na presença do Deus que nunca dorme, mas dá aos seus enquanto dormem. Receba o descanso profundo e a vitória silenciosa. Há um tipo de vitória que não é conquistada pela força, pela pressa ou pela exposição. É a vitória silenciosa, aquela que acontece quando o coração repousa em Deus e se recusa a negociar com a ansiedade. É nesse lugar secreto, onde as palavras cessam e a alma silencia, que Deus age de forma mais profunda e transformadora. Salmo 127 encerra com a imagem do descanso. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Essa não é uma metáfora poética qualquer. É um código espiritual, um chamado para confiar tanto que até dormir se torna um ato de fé. O descanso não é desinteresse, é sabedoria. É você dizer para a sua alma: Deus está no controle e Ele nunca falha. Enquanto muitos correm, se debatem, tentam resolver com as próprias mãos, você se posiciona na confiança. Isso não te torna passivo, te torna perigoso no mundo espiritual, porque o inimigo não sabe lidar com alguém que não se desespera. O Salmo 3:5 complementa esse princípio com clareza. Eu me deito e durmo em paz, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança verdadeira não vem de portas trancadas, contas bancárias cheias ou relacionamentos firmes. Ela vem do Senhor. Ele é o seu escudo, sua torre forte, seu abrigo. E quando você entende isso, nada mais te paralisa. Talvez você esteja em um momento onde tudo parece fora do lugar. Os ventos estão contrários, as portas parecem fechadas e o silêncio de Deus grita em sua alma. Mas ouça com atenção. Esse é exatamente o terreno fértil para o milagre. O cenário de maior adversidade, muitas vezes, é onde Deus decide revelar sua maior provisão. A provisão que vem enquanto você descansa, confia e se recusa a duvidar. O Salmo 121 afirma com poder: o guarda de Israel não dormita nem dorme. Você pode descansar, porque ele não dorme. Ele vela por você. Ele cuida da sua entrada e da sua saída. Ele vê o que ninguém vê, age onde você não alcança, protege onde seus olhos não conseguem vigiar. E é nesse repouso que você será surpreendido, não por acaso, mas por promessas cumpridas. Esse tipo de fé incomoda o inferno, porque o inferno esperava sua queda. O inferno planejava o seu colapso emocional. O inimigo achava que você iria ceder ao pânico, ao medo, à culpa, ao desespero. Mas você escolheu a paz.
Escolheu sentar-se à mesa preparada no meio dos seus inimigos, como diz o Salmo 23. Você escolheu não reagir como todos esperavam, mas descansar, mesmo diante da tempestade. E é aí que o impossível acontece, não porque você gritou mais alto, mas porque você confiou mais fundo. A oração feita em paz carrega uma autoridade que a oração feita em pânico não tem. O silêncio da alma que confia é mais ensurdecedor para o mundo espiritual do que muitos clamores, porque revela maturidade, revela intimidade, revela fé. Chegou o tempo de viver essa paz que excede todo o entendimento, de se levantar sem correria, mas com direção, de agir sem agitação, mas com sabedoria, de orar não como quem implora, mas como quem já possui, porque tudo o que diz respeito à sua vida já está diante do Senhor. E Ele cuida, Ele provê, Ele surpreende. Feche seus olhos espirituais para o caos e abra-os para a promessa. Declare hoje, com autoridade, eu descanso porque sei em quem tenho crido. E que esse descanso não seja apenas um alívio momentâneo, mas um estilo de vida. Porque aqueles que aprenderam a descansar em Deus vivem milagres contínuos. Milagres acontecem no descanso, não na pressa. Há um princípio espiritual negligenciado por muitos, mas que se revela com profundidade nas entrelinhas do Salmo 127. Deus opera com mais poder no descanso do que na correria humana. A ideia de que o milagre é fruto da agitação, do esforço extremo, da hiperatividade espiritual, é um engano moderno. A Bíblia nos mostra que frequentemente é no silêncio, na confiança e na quietude que o mover de Deus se manifesta com mais clareza e autoridade. Isaías 30:15 declara com precisão: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Quando você corre desesperado, tentando resolver com as próprias mãos, você se afasta da fonte da provisão. Mas quando você entrega, espera e permanece, ainda que em lágrimas, Deus começa a agir em esferas que seus olhos não veem. É no descanso que o impossível encontra ambiente fértil. Lembra-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho? Enquanto o povo gritava e se agitava, Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche. E mais à frente, em Êxodo 14:14, há uma joia rara da confiança. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não é o grito que move o céu, é a confiança. Não é o desespero que atrai o milagre, é a convicção em quem Deus é. Salmo 46:10 ecoa o mesmo fundamento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é passividade, é posicionamento. Não é ausência de luta, é confiança em quem vence por você. Quando o mundo te pressiona, o inimigo te provoca e a ansiedade tenta te dominar, o seu silêncio de fé é um grito estrondoso no mundo espiritual. É você dizendo: eu sei quem cuida de mim. O descanso verdadeiro é ato de guerra espiritual. Porque quem descansa está dizendo: eu não dependo das circunstâncias, dos homens ou dos sistemas. Eu dependo de Deus. Esse tipo de fé amadurecida não se impressiona com relatórios negativos, com atrasos ou com ameaças. Ela permanece firme, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. E o Salmo 127 te chama para esse lugar. Lugar onde o seu corpo descansa, mas o céu trabalha. Onde os seus olhos se fecham, mas os anjos se movem. Onde você deixa de lutar com armas humanas para ser sustentado com força sobrenatural. Porque há uma diferença entre o que o homem constrói e o que Deus entrega. O que é construído por mãos humanas exige manutenção constante. O que é dado por Deus vem completo, com provisão, direção e paz. Talvez você tenha sido ensinado a conquistar tudo com muito esforço. Mas o reino de Deus não é sobre suor, é sobre favor. O esforço tem seu lugar, sim, mas a bênção verdadeira vem pela graça.
E a graça flui melhor quando você descansa, confia e caminha em obediência, sem desespero, sem barulho, sem medo. É por isso que muitos não acessam o novo de Deus, porque ainda estão presos na mentalidade da urgência, da produção, da meritocracia espiritual. Mas Deus está chamando você para uma nova dimensão de fé, onde o descanso se torna a plataforma do milagre, onde a paz te posiciona para receber mais do que você conseguiria conquistar com as próprias mãos. Então, hoje, não se mova por pânico. Movimente-se por fé. Não responda por impulso. Decida por sabedoria. Não corra para tentar provar algo. Ande em descanso, sabendo que Deus já está cuidando de tudo. O princípio do sono abençoado, onde milagres são gerados em silêncio. Enquanto muitos acreditam que os maiores milagres acontecem em momentos de grande clamor, barulho e exposição, a palavra de Deus nos revela que há um lugar secreto, silencioso e invisível, onde os maiores rompimentos se manifestam, no sono abençoado. Salmo 127 afirma com clareza e mistério: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa é uma das declarações mais revolucionárias sobre descanso e providência divina de toda a Escritura. O que Deus dá no sono não se limita ao descanso físico. Ele libera estratégias, cura emocional, paz restauradora, direção profética, reconexão com a identidade espiritual e até mesmo soluções para problemas insolúveis. O sono de quem confia em Deus se torna uma incubadora de milagres, porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você dorme, o céu se movimenta em favor das promessas. O salmista não diz, depois que acordarem, Deus dará, mas sim, enquanto dormem. Isso nos revela que o descanso é terreno fértil para a ação sobrenatural. E é nesse lugar que sua mente se desliga das distrações, o coração se aquieta e o Espírito Santo encontra espaço para ministrar com profundidade. O sono é o espelho da confiança. Quem dorme em paz, dorme porque crê. Davi declarou em Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O inimigo tenta roubar o sono porque sabe que é nesse ambiente que você é fortalecido, renovado, reposicionado espiritualmente. Ele quer te manter acordado em ansiedade, mas Deus quer te fazer dormir em esperança. O maior milagre de muitos não virá pela oração mais intensa, mas pelo descanso mais profundo, porque o sono representa a rendição. Quando você dorme, você abdica do controle, e esse é o lugar onde Deus assume. É nesse ambiente que o Espírito Santo opera além do que você pediria ou pensaria. Ele acessa lugares da sua alma que você não conseguiria acessar acordado. Ele planta sementes de revelação. Ele restaura territórios danificados. Ele prepara o terreno para o novo. Muitos estão exaustos tentando manter tudo sob controle. Mas o Espírito diz, descanse, porque no descanso eu estou ativando milagres. Existem bênçãos que você nunca verá se continuar acordado por medo. Existem provisões que só virão quando você se deitar confiando. Existe uma paz que ultrapassa o entendimento, e ela começa com a decisão de descansar. Aos seus amados, ele dá. Mas ele dá enquanto dormem, não enquanto correm, não enquanto se agitam, não enquanto se desesperam. Ele dá no silêncio, no escuro, no secreto. Deus é Pai, e Ele não entrega suas maiores dádivas em meio ao barulho da performance. Ele entrega no quarto fechado da dependência. Ele derrama no altar invisível da confiança. O Salmo 127 te convida a desligar a urgência, silenciar o medo e repousar na certeza de que tudo o que você precisa não será construído por força humana, mas entregue pela graça divina. Você não foi chamado para conquistar a base de ansiedade, mas para herdar a base de fé.
Você não foi escolhido para provar nada a ninguém, mas para receber tudo de Deus. Hoje, se entregue ao descanso da fé. Deite-se com a convicção de que o que você não viu durante o dia, Deus está preparando durante a noite. O que parece parado está sendo alinhado. O que parece atrasado está sendo amadurecido. O que parecia impossível está sendo gerado enquanto você simplesmente descansa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de infinita fidelidade, neste momento encerramos este tempo de profunda reflexão e entrega com o coração rendido diante da Tua palavra. Reconhecemos que somos dependentes da Tua graça e do Teu cuidado em cada detalhe de nossa existência. Declaramos com fé que cremos no que diz o Salmo 127, que aos Teus amados o Senhor dá enquanto dormem. Por isso, agora, abrimos mão da ansiedade, do medo, da necessidade de controlar o futuro e nos entregamos ao descanso que vem do alto. Declaramos que não vamos mais nos desgastar tentando resolver o que apenas o Senhor pode transformar. Que essa noite, ou o próximo descanso de cada pessoa que ora comigo agora, seja um altar sagrado. Que durante o sono, o Senhor ministre em cada coração. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, venha guardar a mente e o espírito de cada filho Teu. Oramos para que estratégias divinas sejam reveladas, que curas sejam liberadas no corpo e na alma, que respostas silenciosas sejam plantadas no mais profundo do coração e que, enquanto dormimos, o céu opere em nosso favor. Repreendemos toda inquietação, toda insônia causada por tormentos, toda pressão espiritual que impede o descanso. Em nome de Jesus, declaramos que o sono do justo é restaurador, protegido, abençoado e cheio da presença do Espírito Santo. Senhor, sabemos que o trabalho das nossas mãos tem valor, mas reconhecemos que só vale a pena quando é edificado por Ti. Por isso, entregamos nossos esforços, planos, decisões e esperas nas Tuas mãos, porque se o Senhor não edificar, será em vão. Agora nos deitamos em paz, descansamos na certeza de que Tu estás no controle, e quando acordarmos teremos sido fortalecidos, alinhados com o céu e prontos para viver o impossível que o Senhor já começou a preparar. Em nome de Jesus, Teu amado Filho, descansamos, confiamos e esperamos. Amém.